Boa noite. O nosso grupo é formado por mim, Júlia Maria, Igor Rodrigues, Lucas Bortolato e Matheus Marques, e nós vamos falar um pouquinho sobre ciências comportamentais. O que é ciência comportamental pode ser entendida como o setor que analisa a maneira dos diferentes comportamentos, pensamentos, reações, decisões e o modo de se comunicar das pessoas. Envolve a análise sistemática e a investigação do comportamento humano através do estudo do passado, da observação controlada e naturalista do presente e da experimentação científica disciplinada. Resumidamente, a ciência comportamental tenta realizar conclusões legítimas e objetivas por meio de formulações e observações rigorosas. Surgimento. Se desenvolve em meados de 1950 nos Estados Unidos, trazendo uma nova visão sobre conceitos e variáveis para a teoria administrativa. Com seu surgimento, ela nos ajuda a compreender os pensamentos humanos e seus motivos, traçar os melhores possíveis caminhos de ações para contribuir com melhorias no ambiente e possui uma certa influência, mesmo que inconscientemente, de modo em que as pessoas tomam determinadas decisões. O que é nudge? São formulados para direcionar um comportamento que é voltado para o interesse de quem está tomando a decisão ou da sociedade como um todo. Traduzindo, pode ser entendido como sendo pequenos empurrões feitos com palavras, situações ou até imagens que criam reações já esperadas nas pessoas, conciliando a parte cognitiva de um indivíduo com as ações já realizadas por ele mesmo. Um exemplo prático de nudge foi identificado na prefeitura da cidade de São Paulo por um laboratório chamado 011 Lab, que foi chamado para auxiliar a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Eles tinham o objetivo de tornar a comunicação com pessoas inadimplentes, pessoas que têm dívida com o município, mais fácil para que elas quitem essa dívida antes de entrar no cadinho. E as etapas do processo que eles passaram foi primeiro conhecer o terreno, ou seja, conhecer a Prefeitura de São Paulo, as secretarias que iam fazer parte do processo, ter o acesso a dados, conhecer como funcionava o processo de cobrança, de pagamento de tributos e etc. Quando eles conheceram isso, eles passaram a analisar, porque já tinham uma sabedoria, um conhecimento nivelado, e começaram a analisar todo o processo para identificar o problema daquilo e aí depois, na prática, elaborar ferramentas que possam resolver o problema da prefeitura. Bom, as considerações do laboratório sobre o processo, na primeira etapa, foi fazer parcerias com as secretarias, coletar os dados, nivelar mesmo e entender como funciona o processo de cobrança, como já foi dito, e depois, durante a análise, fizeram questionários, pegaram relatos da população do porquê elas não compareciam para pagar suas dívidas. E eles descobriram que não era tanto porque elas não tinham dinheiro, não tinham como chegar na prefeitura, não sabiam o que fazer, mas sim porque elas não entenderam o conteúdo da carta que chegavam para elas. Então tinha esse problema de comunicação que era o ponto central de onde eles precisavam atacar. E na prática, eles elaboraram oficinas para tentar melhorar essas cartas, colocar as informações principais e tirar as desnecessárias, tentar deixar algo mais visível e acessível para a população, saber o que ela precisava fazer para deixar de ser inadimplente e por ela mesma ou indo na prefeitura para fazer esse processo. Bom, os resultados do processo a princípio foram nenhum, porque quando eles implementaram diversos modelos de cartas para entregar aos munícipes, a Secretaria da Fazenda não quis liberar, alegando lei de sigilo fiscal. Então a gente sabe que para um projeto não ter essas informações de feedback, da avaliação, é algo muito perigoso, porque a gente não sabe o que tem que melhorar e quais são os erros que tiveram o processo de elaboração da ferramenta, E bom, eles voltaram para a estaca zero? Não, eles entraram com outras medidas para tentar ter acesso a esses dados, que foi um pedido via sistema interno da prefeitura e recorrer ao gabinete, que acabou resultando
aí na aprovação, né, na liberação dos dados, mesmo que anonimamente, sem saber quem que eram as pessoas, sua classe financeira, saber se era longe, se morava perto, quanto que tinha que pagar. E a gente sabe que essa falta, né, esse déficit de informação pode acabar prejudicando o projeto. Mas mesmo assim, eles conseguiram ter um acesso aos dados, mesmo que raso, e conseguiram tirar aí a conclusão de que a carta que teve melhor adesão entre os munícipes foi a de consequência, porque lá mostrava, de certa forma, uma ameaça psicológica de se a pessoa não pagasse, né, aquela dívida ia ficar, entre aspas, com o nome sujo, ia para o Cadim. Então, isso acabou chamando a atenção da população, né? E aqui eu vou mostrar para vocês um modelo antigo que está do meu lado esquerdo, que dá para ver que tem muita informação, tem muita sugestão, não é um modelo visível, você não consegue achar as informações mais importantes só de bater o olho, e é muito difícil, né, de ser algo acessível e comunicativo para a população. E o modelo que foi aderido por vários munícipes foi o modelo novo da direita, que tá aí com o título de quite suas dívidas com a prefeitura, ou você tem parcela em IPTU que precisa ser paga em até 30 dias, com esse tom aí de ameaça, de pressão psicológica, e algumas palavras em negrito, que acabam ensinando a população como fazer para sair, né, dessa dívida com a prefeitura. A gente pode notar então que os nudges, eles são pequenos empurrões, pequenas questões que modificam um grande cenário na quais eles justamente entram para fazer isso, para mudar um cenário problemático para algo benéfico, para tornar algo bom. Ou seja, então com isso a gente pode entender que os nudges eles servem para vir a fazer com que as ações benéficas ocorram para toda a comunidade, façam com que também a pessoa que veja o nudge, ela sofra o nudge, ela reflita sobre uma questão, por exemplo, que a carta que a Ju comentou agora, que antes era algo muito difícil, que precisava às vezes ter um conhecimento maior para entender, se tornou algo mais fácil, e ainda você participar mais ativamente de programas, de ações que são voltadas às vezes para uma melhora coletiva também, só que a pessoa às vezes não conhece ou ela tem muito medo de participar. Então o nudge, ele é um pequeno gatilho para uma grande mudança. O que pode você estar pensando aí é o seguinte: os nudges, eles parecem ser um campo muito interessante. Eles parecem ser simples e que demonstram grandes modificações, especialmente no cenário do setor público. Mas por que parece que a gente não escuta muito falar deles? Eles são pouco trabalhados, ou tem poucos setores que utilizam eles? Antes da gente entrar mais a fundo nessa questão, primeiro vamos refletir sobre como você se posicionaria se você ouvisse a seguinte frase: você apenas pensa que tem controle sobre suas decisões, mas na verdade, o ambiente e as outras pessoas estão sempre te influenciando a fazer o que você faz. A sua mente não é soberana. Você sempre faz as tarefas sem se questionar sobre elas. De modo geral, a pessoa que recebe isso, ela pode entender como ela não se sentir tão afetada, ou ela entender que sim, o ambiente e as questões internas influenciam nela, ou você tem o segundo caminho, que é o mais comum, de negar isso, que assumir que a sua mente é soberana, que ela é a máquina perfeita, que nada te influencia. A partir do momento que essa é a visão que a pessoa adota, é muito complicado existir uma área que estude o avanço, estude a modificação desse cenário. Por exemplo, o ser humano, a partir do momento que ele entendeu que ele tem uma dificuldade física de locomoção, ele desenvolveu o automóvel, ele desenvolveu o avião, ele desenvolveu o barco para suprir uma demanda que ele mesmo tem. A partir do momento que nós, como pessoas, não assumimos que a nossa mente ela pode ser modificada, ela pode ser melhorada, amplificada, e que o cenário ao nosso redor influencia sim nas ações e nos pensamentos que nós temos, o campo do nudge, o campo da ciência comportamental, basicamente se torna um campo inútil. Porque se eu acredito que nada vai melhorar o que já é perfeito, ele não serve para nada. Então, enquanto a gente não quebrar esse paradigma, basicamente o campo, ele pouco vai ser trabalhado e pouco vai ser implementado. E aqui se faz importante a gente ressaltar uma questão
que é o fator de como os nudges ou como a ciência comportamental é utilizada. Até agora, a gente percebeu que ela é um grande modificador positivo na vida das pessoas, na sociedade no geral. Mas eles também podem ser empurrões, gatilhos negativos também. Por exemplo, imaginemos que exista um sistema ditatorial implementado. Caso os governantes, os atores saibam utilizar dos nudges, saibam estudar a mente das pessoas, o que ocorreria, por exemplo, seria acobertamento de informações, ou ainda tentar transformar o ambiente em algo monótono, em que a pessoa não se questione acerca do que o Estado faz, do que ele deixa de fazer, ou até mesmo qual é o papel dele dentro do sistema. Ou seja, os nudges, eles são ferramentas extremamente importantes para a melhoria e para a mudança do sistema atual que a gente analisa, mas eles também podem ser usados como fortes ferramentas de repressão e de controle. Uma obra que brinca bastante com essa ideia é o BioShock, que ele é um jogo de videogame em que ele te coloca o jogador como um personagem dentro de um novo ambiente. E esse ambiente, a todo momento, ele te influencia, às vezes com pequenas falas, com pequenas ações, com pequenas imagens, e que a gente às vezes não se questiona sobre elas. A gente pode pensar que assim seria: eu estou jogando um jogo, logo eu vou seguir o que o jogo manda eu fazer, eu não vou me questionar sobre isso. Mas, por exemplo, a gente às vezes não faz isso até mesmo no nosso dia a dia, quando vem uma tarefa dentro do nosso setor, do nosso emprego, a gente se questiona se aquela tarefa é verdadeiramente correta, se aquilo vai realmente melhorar a vida das pessoas, ou se aquilo pode modificar a vida negativamente de alguém. Então, o BioShock, ele se tornou uma obra interessante porque ele traz um cenário extremamente utópico e até que a gente pensa que ele é impossível, só que conforme a gente analisa e observa o cenário do nosso cotidiano, talvez ele seja muito mais atual e muito mais verdadeiro do que a gente imagina. Como foi falado no vídeo anterior, referente à inovação no setor público, a governabilidade contemporânea passou a ter um grau de complexidade. Por isso, é fundamental que os gestores analisem os comportamentos sociais de cada público-alvo antes de implementar uma política, visando desenvolver uma melhor tomada de decisão. E para que a política tenha resultados positivos, é fundamental em que a imagem do poder público necessita contar com a confiança da representatividade popular. No entanto, a falta e o excesso de confiança podem causar propósitos antagônicos em uma comunidade. A falta de confiança pode desequilibrar o ambiente harmônico da sociedade a partir da descrença das instituições. A política estadunidense, denominada como Guerra ao Terror, implementada por George Bush em resposta ao atentado do 11 de setembro, podemos classificar como exemplo de estratégia governamental que recuperou a confiança dos indivíduos no momento em que houve uma fragilidade nas instituições públicas. Além de restabelecer a liderança e o poder geopolítico dos Estados Unidos, vale também lembrar, o intuito desta política era de localizar e julgar os responsáveis pelo atentado através de intervenções militares no exterior, o que impossibilitava de acontecer novos ataques terroristas a curto prazo, proporcionando uma importante sensação de segurança para a população. O excesso de confiança pode colaborar com o aumento de comportamentos irracionais através de um status quo. Pode ser analisado como um desafio a ser superado pelo setor público. A atual pandemia que estamos presenciando, precisamente sobre o Covid-19, é um grande exemplo sobre esta temática, onde a sensação de extrema confiança e de invulnerabilidade perante ao vírus é motivada por discursos negacionistas, colaborando para a prática de comportamentos irracionais que violam o princípio da externalidade individual pelo não cumprimento das medidas sanitárias estabelecidas pelos órgãos competentes. A partir dos estudos sobre ciências comportamentais, temos a noção de que o sentimento de perda nos sensibiliza a ser mais cautelosos e a tomar uma melhor decisão. Portanto, é fundamental que o setor público evidencie as gravidades da pandemia e que promova a conscientização da população pela criação de estratégias baseadas nas relações comportamentais dos indivíduos, combatendo as desinformações através do fornecimento de uma rede de informações fundamentadas em evidências científicas. Bom, a princípio é isso. Esperamos que vocês tenham gostado e tenham entendido. Muito obrigada e até a próxima.